Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com o Pra Tudo Prosperar, o nosso podcast que fala muito mais do que prosperidade financeira, fala sobre os valores, sobre a nossa posicionamento, nossas intenções, né? E hoje a gente está com um tema muito interessante, a era das empresas espirituais. É algo que tem ressoado muito nos últimos tempos e a gente quer trazer um pouco para vocês dessa nova filosofia, essa nova forma de ver os negócios, né? E a gente tem um convidado hoje muito especial que vai trazer para a gente muito conteúdo em relação a esse assunto. Conto com vocês aí. E o Leandro está aqui também, né? Então, pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez. Chama aí a sua galera, né, para participar com a gente, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que vai ser muito relevante. Nós estamos aqui realmente para ser canais de Deus, para abençoar a sua vida e trazer essa prosperidade, né, que, como a Aida disse, é em todos os sentidos, né? E curte aí, compartilha, ativa o sininho aí para você receber mais notificações. Então, vamos lá, né? Hoje nós estamos com um convidado muito especial. É um homem próspero em todos os sentidos, né? Em todas as áreas, eu posso dizer assim. E eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da bio dele, para vocês já irem conhecendo. Então, o nosso convidado, ele é CEO do Grupo Ave, empresa franqueadora de marcas como Droga Shop, Rede Pop e Bolos do Cerrado. Uma rede com mais de 350 franquias em 16 estados no Brasil. Ele é cofundador da cidade Amor Maior e conselheiro dos Guardiões do Amor Maior. E ele vem mostrando que sim, é possível crescer com alma, liderar com propósito e prosperar de forma consciente. Então é isso aí, nós queremos receber o Ademar Cabral Júnior. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado, Leandro. Uma alegria estar aqui, né? Compartilhando com esses dois queridos amigos aqui, eu acho que eu posso considerá-los assim. Tem pessoas que a nossa alma ressoa com elas, né? E vocês, a nossa alma, tanto minha quanto da minha esposa, ressoou com a de vocês. E a gente ficou muito feliz, eu particularmente, por esse convite, né? Para participar aqui. Quando eu olho para esse tema, eu falo, realmente tem tudo a ver. Para tudo prosperar. Então, espero poder acrescentar aqui, colocar um pouquinho daquilo que eu tenho recebido de Deus. Nos últimos anos, isso tem feito cada dia mais sentido na minha vida. E estou aqui às ordens para caminharmos aí nesse podcast. Então, e a gente começou com você como nosso cliente, né, Hélio? Você pode falar um pouquinho, né, do projeto, da casa. Sim. Tá bonita a casa ainda? Tá. Depois ficamos amigos. É, né? Isso. Sim, foi um momento assim especial, né? A gente se encontrou e assim teve uma sinergia muito boa, né? E o projeto era uma reforma, né? Um novo tempo para a família. E a gente conseguiu fazer algo assim muito legal, né? Deu uma transformada boa mesmo. Sim. E para receber até o novo membro da família, né? Que veio no andar da carruagem. Prosperou mesmo, né? Sabe que tem uma coisa, Hélio, você está falando aí, eu tô lembrando, eu nunca fiz comentário com vocês, né? É porque nós fizemos essa reforma em 2019. E aí, então, quando chegou a pandemia em 2020, eu falei, nossa, Deus, o Senhor é tão bom comigo. Porque a gente pôde passar a pandemia. Todo mundo estava buscando um espaço. Um espaço, né? E aí a casa tinha ficado tão boa e tal. Eu falei, nossa, se a gente não tivesse feito essa reforma em 2019, a gente chegaria no 2020 lá na pandemia e ia ser tudo tão mais difícil. Então eu agradeci muito a Deus pela vida de vocês naquela época, o tanto que foi bom, assim. Foi um tempo de Deus, De Deus. E eu curti a casa, né? Porque aí ficou um ano praticamente, era muito dentro de casa. Sim, e tudo, né? E assim, vocês tinham lazer, né? Tinha uma piscina boa, tinha uma cozinha boa. É isso aí. Foi preparado por Deus, por né? Por Deus. Tinha um cuidado de Deus todo especial com isso. Coisa boa. Ademar, eu sei que nós vamos ter muitos podcasts com você, viu? Então vamos caminhar, porque tem muita coisa pra gente conversar, extrair o máximo do seu conhecimento, vai ser uma benção. Então, assim, a gente gosta muito de conhecer primeiro sobre os nossos convidados, né? O ser humano, né? Que mora dentro do convidado, né? É isso. Então, assim, é muito importante. Acho que pessoas é o mais importante, né? A gente está
saber um pouco da história. E eu queria te perguntar assim, como que foi assim, você na sua linha do tempo aí, né, da sua infância, talvez tenha algum momento especial, uma mentoria que de repente no meio do caminho, ou um estalo, um insight que fez você fazer o que você faz hoje e ser o que você é. Conta para nós aí, pode se apresentar, falar mais de você, mas nessa linha do tempo, o que você tem para dizer para nós do Ademar Cabral? Muito bem. Vamos lá, já que você falou de infância, vamos começar lá pela infância, então. Então tem tantas histórias boas para contar. Eu costumo dizer, Leandro, que eu fui guardado por Deus, sabe? Desde a infância. Maravilha. Então, eu muito novo, eu comecei a frequentar a igreja e ter assim um desejo muito grande mesmo pelas coisas de Deus, né? Eu sou católico e como católico naquela época acontecia um negócio assim, eu gostava de ir à missa diariamente. E a minha mãe às vezes queria me dar um castigo, porque não era porque eu era católico, eu não, como adolescente ali, não dava aquelas temadas, né? E a minha mãe falava assim, eu vou te proibir de ir na missa pra você fazer outras coisas. pra limpar o quarto, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Era um castigo. Deixar de ir na missa era um castigo, né? Então que é engraçado isso. E então por isso eu fui guardado por Deus. E aí, as amizades, desde muito jovem, amizades muito sadias. Porque as amizades de igreja não são garantidas que são as mais sadias, mas a probabilidade é de 90%. Com né? certeza. Por quê? Porque geralmente aquele jovem, aquele adolescente mais revoltado, ele não quer saber de igreja. Quem quer saber é aquele mesmo que já está num caminho diferente. Então meus amigos foram esses amigos, né? E as farras da minha juventude, da minha adolescência, era ir para casa de algum desses amigos, passar ali conversando a noite inteira, jogando alguma coisa. Talvez, os acampamentos. Aí você chegou num... Essa história tem muito a ver comigo, viu? Nós trilhamos. Aí você chegou num ponto, porque exatamente você perguntou do ponto de virada. O ponto de virada da minha vida é, aos 15 anos, eu fui convidado para fazer um acampamento em São Paulo. E esse acampamento, ele realmente transformou a minha história. E por quê? Porque ali foi um grande encontro com Deus. Ali eu entendi realmente que Deus não era aquele longe lá, assim, do Antigo Testamento. Ele era um Deus próximo, que se relacionava comigo, que eu podia falar com ele a todo momento, né? Então, ali começou tudo isso. Aos 18, meu aniversário é em fevereiro, então geralmente meu aniversário dá carnaval nele. Eu estava em um acampamento, era carnaval, e quando eu fui sair da barraca, Deus me faz fala no meu coração assim, pode pedir um presente que eu vou te conceder um presente. A hora que eu fui abrir a barraca, eu senti Deus falando isso comigo. Maravilha. E eu conhecia a história de Salomão, eu falei, Deus, eu vou te pedir o mesmo que Salomão te pediu, dá sabedoria. Se eu posso te pedir alguma coisa, me dá sabedoria. E eu entendo que aquele dia Deus atendeu o meu pedido. Acho que Salomão já era sábio, né? Até para pedir, né? Então, ali começou uma jornada assim, de busca dessa sabedoria e tudo, né? E aí, às vezes eu vou nos lugares e eu gosto sempre de falar isso. Embora hoje a gente tenha muita empresa, com a graça de Deus, muita prosperidade, eu gosto de dizer assim, muitas vezes eu me pego, eu falo assim, eu não tenho capacidade para falar isso que eu acabei de falar. Eu não tenho capacidade para falar, cara, não, isso aqui é do céu, isso aqui é inspiração divina. Então eu gosto muito de falar sobre isso, sabe, Leandro? Até porque eu nunca nem consegui concluir um curso superior. Eu comecei 2, mas não concluí nenhum. Eu comecei a fazer pós-graduação antes de fazer a graduação. E eu falava assim, não, mas eu não estou interessado em diploma, eu estou interessado só no conhecimento, só na sabedoria, né? Então, por isso é que eu olho o tempo todo e falo assim, não, realmente, isso aqui que acontece comigo é dom de Deus, é inspiração divina, né?
E aí tem muito a ver com esse... Sempre eu olho para trás e falo assim, é aquele bendito pedido que eu fiz para Deus aquele dia de sabedoria. O que você está falando, tem um versículo que respalda muito bem isso, que fala assim, o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Olha aí. Né? Então é tremendo isso. É isso. E aí fui crescendo, então, nesse meio, assim, um meio muito bom, né? Então eu nunca bebi, eu nunca fui daquelas farras, a gente olha essa juventude, né? Eu trabalho... Mas bom de garfo você foi, né? Não, esse aí... Os cristãos, se uma coisa que são bons, é bom de garfo. Eu gosto muito de falar, falei isso essa semana também para uma pessoa que eu faço psicanálise, né? E aí, outro dia eu colocando, e o psicanalista perguntou, né, sobre isso. Ela falou assim, o que você associa à comida? Aí eu falei, eu associo a família, a mesa, a alegria e tal. Aí ela falou assim, nossa, aí desse jeito é complexo, né? Porque se você associa a comida a isso, o tempo todo você quer estar buscando isso, né? Dá-lhe mesa. Dá-lhe mesa. Então é bem isso aí, né? O cristão é comilão, né? Bom demais. E aí o que acontece? Então nós fomos fazendo essa jornada e aí, muito jovem, eu comecei a coordenar grupos de jovens. Por isso que eu falo que vem daí, assim. Interessante que a estrutura da igreja, ela é uma estrutura muito parecida com a estrutura das empresas. Sim. Tem liderança, tem organização, planejamento, hierarquia, planejamento, que dia que vai ser o encontro, quais são os recursos que precisa para fazer esse encontro, precisa de um ônibus, precisa de um som, precisa disso. Isso vai formando as trilhas neurais ali para tomar de decisão e para liderança, né? Então, quando eu chego na minha vida empreendedora, eu já sabia fazer tudo aquilo. Então eu monto minha farmácia com 18 anos. Minha primeira farmácia eu montei aos 18 anos. Uau! E por quê? Porque eu já vinha vivendo aquela coisa de igreja, já tinha, né? Teve um despertar, né? Um despertar. Do empreendedorismo, do empreendedorismo assim, muito cedo, né? Pela igreja. Então eu falo muito isso. Assim, por estar ali na igreja fazendo esses movimentos, veio esse despertar para o empreendedorismo. E a liderança, né? Porque muitas pessoas... O grande problema do empreendedorismo, Leandro, é a questão da liderança. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com outras pessoas. Agora, como que faz? Porque é assim, o seu cliente é uma pessoa, o seu funcionário é uma pessoa, o seu fornecedor é uma pessoa. Se você não gosta de lidar com pessoas, não gosta de gente, você não gosta de empreender, né? Não tem como empreender. Então, é isso que eu digo, assim, eu vim com essa capacidade, assim, com esse desejo de mexer com gente, de lidar com gente, então isso faz diferença. Eu acho interessante, dentro do que você está falando, da sua vida, né, dentro da igreja, ativo, eu também fui assim. Mas a gente percebe que a igreja está passando, né, por uma transformação de mentalidade, uma metanoia, né? Sim. Principalmente nessa questão de ser empreendedorismo, principalmente na igreja evangélica, era muito assim, Jesus já vai voltar, e parece que você não tinha muito aquele foco de... Precisa esforçar muito, não, que você vai perder tempo. Talvez ano que vem ele já voltou, né? Então, assim, eu quero chamar a atenção disso na questão de a igreja também tem o seu papel importante na mentoria das pessoas, né? Então, eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, não tinha muito essa mentoria da gente ser empreendedor, de estudar. Pelo menos na igreja que eu era muito assim... Cristo vai voltar e hoje a gente vê que dentro das igrejas as pessoas estão abordando o tema, né? E estão trazendo às pessoas, os jovens, principalmente, a responsabilidade de empreender e de ser alguém. Interessante isso, Leandro, porque antigamente era assim, dedique-se a conquistar a vida eterna. Com essa aqui você não precisa preocupar. Isso. Mas eu entendo, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu entendo assim, Jesus, lá quando... ele faz o sermão da onde sai o Pai Nosso, né? Então ele coloca lá que venha a nós o vosso reino, né? É que venha a nós. Não está escrito lá assim, não esforça não, porque logo o reino celeste vai chegar. Não, é que venha a nós. Ou seja, nós precisamos construir, nós precisamos fazer. Por quê? Porque eu entendo que é aqui na Terra que Deus vai chegar o momento, né,
que Jesus voltará, eu entendo isso, mas ele vai voltar para estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, quer dizer, nós precisamos estar observando o que nós precisamos fazer, né, para evoluirmos, para que esse reino possa ser construído aqui. Isso é uma coisa tão forte na minha vida, Leandro, que o que acontece? Eu comecei no segmento de drogarias, né, foi minha primeira empresa, como eu falei, foi drogaria, e fiz uma jornada toda. Na realidade, eu sou até segunda geração, porque meu pai também mexia com drogaria. Meu pai conheceu minha mãe, ele era balconista e minha mãe era perfumista. Então, para você ver o tanto que isso tá entranhado em mim. Então, eu fiz uma jornada primeiro no segmento de drogarias e depois fui partindo para outros segmentos, né? De forma que hoje nós temos uma empresa que tem uma diversidade nós temos restaurante, nós temos loja de bolo, nós estamos na educação com a Universidade PET, nós temos lojas PET, nós temos clínica veterinária, salão de beleza. É uma diversidade de negócio tão grande, e aí essa composição de empresas, ela se chamava a vida toda Grupo Shop, porque a primeira empresa nossa era a Droga Shop, e então veio o nome derivado de lá. Só que com esse chamado assim, a essas empresas espirituais, e esse é o nosso tema aqui, nós fomos entendendo cada dia mais essa necessidade da espiritualidade dentro da empresa. Sim. Porque eu vejo assim, nós somos integrais. Esse negócio de você ficar dividindo o homem é um na empresa, ele é outro na igreja, ele é outro dentro de casa, isso não está certo. Exatamente. Nós somos integrais. Aonde nós estamos, nós somos uma coisa só, nosso discurso tem que ser o mesmo, né? Isso foi ficando muito forte para nós, com o passar do tempo, essa necessidade de sermos integrais. Se eu vivia tanto a espiritualidade fora da empresa, por que não eu começar a viver essa espiritualidade dentro da empresa? Então, desde lá de trás, eu já tinha algumas coisas assim. Eu não começava uma reunião, um treinamento, nada sem fazer uma oração. Isso causava até uma certa estranheza nas pessoas, né? Mas eu fui colocando de cultura. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso aí é coisa de igreja. Eu falo, não tem nada de igreja, isso aqui é coisa da pessoa humana. Se eu sou um homem espiritual na igreja, eu tenho que ser também na empresa, no negócio, né? Então, isso foi foi aumentando, né, essa questão da espiritualidade e também a minha própria espiritualidade se desenvolvendo, as dos meus sócios, né? E chegou um ponto que isso tomou uma proporção tão grande, que nós falamos assim, nós precisamos declarar isso. Eu fui fazer um treinamento na Disney, e nesse treinamento vem lá a matriz de tomada de decisão da Disney, né? Aprendi isso lá e tal. E quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou fazer a matriz de tomada de decisão da empresa, para as pessoas entenderem como que a gente espera que se tome as decisões. E aí nós começamos a fazer um desenho, e nesse desenho ele acabou até se tornando uma pirâmide, é a pirâmide filosofal da empresa hoje. Todas as faces dela fala de algo dos valores, do que nós acreditamos. Mas fazendo esse desenho, uma das faces, nós chegamos a uma conclusão que a gente precisava declarar o propósito, e naquela hora nos veio assim do céu um propósito de construir o reino de Deus na terra. E aí nós reunimos e falamos assim, vamos começar a declarar isso? Vamos. Mas isso vai causar uma estranheza danada nas pessoas, né? Quando as pessoas às vezes chegam lá na empresa e que elas olham que está escrito isso por todo lado, né? Que a empresa, o propósito dela é construir o reino de Deus na terra, elas ficam assim. Começou a fazer parte da missão e valores, né? Começou a fazer parte. Aliás, mais propagada até do que a própria missão e valores da empresa. E então começamos a falar isso. Nosso propósito é construir o reino de Deus na terra. Nosso propósito é construir o reino de Deus na terra. E aí as pessoas começaram a se interessar. Falaram, como que é isso? O que é isso? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria.
Então, se eu estou construindo uma empresa justa, se eu estou promovendo a paz e a alegria, eu estou construindo o reino de Deus. Mas, às vezes, as pessoas ainda falam assim, não, mas isso aí é balela. De vez em quando tem uns haters que entram em alguns vídeos, algumas coisas assim, para falar assim, não, vocês fazem isso aí só para ganhar dinheiro. Esse discurso aí é para ganhar dinheiro. Eu digo, olha, então você precisa vir nos conhecer. Por quê? Porque eu trago para você a manifestação disso. O que é um reino de justiça? Lá atrás também a gente entendeu assim, como filosofia da empresa. Isso também está espalhado lá por todos os lados. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Sim. Essa afirmação ela é uma inversão do que o mundo trabalha. Na realidade, essa é a forma certa. O mundo é que está invertido. Né? Uhum. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Então, eu até estava dizendo para vocês antes, né? Lá na minha casa eu criei um painel lá grande que eu tenho foto de todos os sócios nesse painel. Por que eu tenho foto deles? Porque eu oro por eles. E às vezes eu passo um tempo olhando ali assim, vendo aonde que é que Deus está me chamando assim para olhar e entender assim qual deles que eu estou precisando estar mais próximo, né? Porque são muitos. Hoje são 28. E o que é esse quanto mais eu divido, mais eu multiplico? Como é que isso se manifesta? Nós temos assim uma infinidade de pessoas que começaram como nossos funcionários e ao longo da jornada nós dissemos assim, nós queremos que você prospere. Você precisa pensar que você não vai ficar aqui a vida toda. Nós não queremos, inclusive a gente declara para os funcionários assim, o seu tempo aqui é de 5 anos. Em 5 anos você precisa fazer tudo que você aprender, tudo que você precisa, se preparar, se organizar, porque em 5 anos você precisa bater asa e empreender. E se você quiser empreender aqui dentro do grupo, você será ajudado. Então, isso acontece muito. Nós temos pouquíssimos funcionários. Aliás, eu acho que eu conto nos dedos. Assim, eu sei de cabeça, eu sei de 3. E pessoas que passaram dos 5 anos, que estão lá há mais tempo, porque não têm o perfil mesmo, não desejam de forma alguma. Mas, em geral, dentro desse período, as pessoas são convidadas a empreender. E muitas vezes elas não têm o capital necessário, a coragem necessária, a estrutura necessária. E a gente diz, olha, vem cá, então você vai começar como nosso sócio. Nós vamos montar uma empresa aqui em sociedade com você, você vai trabalhar. O importante é você ter o desejo ardente de empreender. E essas pessoas começam e logo estão prosperando, logo as coisas estão andando com as próprias pernas. Muitas delas, depois de um tempo, a gente vende a nossa parte, ela continua. Então nós temos assim uma alegria muito grande. É por isso que aí, quando é assim, eu chamo os haters e falo, vem cá conhecer, vou te levar. Chega mais perto. Chega mais perto que você vai entender. Nós temos sócios, por exemplo, o Alex é nosso sócio da empresa de cosméticos, né, que chama Bem Cosméticos. A Bem Cosméticos, o Alex começou, na realidade, como nosso entregador de farmácia. Ele foi entregador, ele foi operador de caixa, ele passou por administrativo, ele virou gerente de compras, ele foi crescendo. E hoje ele é sócio nosso de uma franqueadora, com várias lojas. Ele passou todas as etapas, as fases. Todas as etapas. Quando chegou no momento certo, ele se transformou num sócio nosso e tal, e é um empresário fantástico. Mas veio lá de baixo. Se nós temos uma ganância, que é o padrão do mundo, né? Porque as pessoas têm uma ganância e um egoísmo que elas querem tudo para si. Não vou dividir nada com ninguém e tudo. Aqui o que tem aqui é meu, né? E elas não abrem mão de fazer sociedade, dividir com pessoas. E muitas vezes por isso as empresas acabam ficando pequenas. Por quê? Porque o nosso braço ele tem um limite aqui. Não adianta eu querer pegar o relógio que está de lá, porque meu braço não alcança lá do lado de lá. Mas o seu braço alcança, Leandro. Então, se de repente nós fazemos uma sociedade, sim, eu posso acessar o que está daí do seu lado e você ganha e eu ganho. Isso é a nossa filosofia. Então, dentro desse modelo, eu digo para você assim que tranquilamente nós temos mais de 30
ex-funcionários. Nós temos um outro caso lindo também, que eu adoro contar ele, de uma moça que veio da Bahia para ser babá do meu filho, do João Felipe. Ela começou trabalhando conosco como babá. Quando o meu primeiro filho nasceu, a gente construiu ao lado do escritório da minha esposa, assim, dentro da empresa, a gente construiu um quarto e tudo, com estrutura, banheiro, pia e tal. E meu filho foi criado dentro desse quarto com essa moça. Porque ali ela brincava com ele, lá tinha um quintal e tal. Mas a hora que ele queria a mãe, ele entrava na sala dela e ela estava lá, né? Então essa moça começou conosco como babá. E ela foi crescendo, crescendo. Quando meu filho chegou na época de ir para a escola, lá com 5, 6 anos, aí ela foi trabalhar num serviço simples de conferência, de notinha, dentro do departamento financeiro e tal. Trabalhou, foi aprendendo, foi se desenvolvendo e tal. Até que dentro da jornada dela, ela virou nossa gerente financeira. Era uma moça que todo o nosso dinheiro, todas as nossas contas, tudo era na mão dela. A gente nem sabia operar nada, assim, tudo era com ela. Mas ela cuidou do seu maior patrimônio. Do meu maior filho, patrimônio né? primeiro, e mostrou que ela era de confiança, né? É. E aí chegou o momento, então, que ela falou, olha, agora eu estou pensando que eu estou pronta, tal. E aí nós montamos uma loja de sociedade com ela. Então, assim, até tem o do dia da saída dela, do desligamento dela do grupo, a homenagem que a gente fez e tal, uma alegria, assim, ó, venceu o seu ciclo aqui e agora começa o seu ciclo lá. E está indo muito bem. Então, existe uma satisfação muito grande em poder dividir com as pessoas. E tem gente que não tem essa satisfação. Assim, é algo tão sério isso que você está falando, que a filosofia do mundo, para você ganhar, alguém tem que perder. Exato, né? exato. E aí, por isso, muitas vezes, as empresas não crescem, igual você falou, porque a pessoa ela tem tanto apego àquilo que ela conquistou que ela não tem medo de dividir com alguém e ficar com menos. É isso, né? é isso. E aí, quando você fala aí que você ganha e o outro ganha, quando vocês se associam, você vê o crescimento exponencial das coisas. Porque você vê que o princípio ali é o amor, é o compartilhar. Exato. Né? Existe uma satisfação grande de ver o outro crescer, né? A Bíblia fala, o generoso prosperará, né? A alma generosa prosperará. Sim. E assim, a gente estava conversando em off, né, antes da gente começar nosso papo, falando sobre essa questão até do preconceito entre nós, né, entre os cristãos, de manusear o dinheiro, do lucro, né, dessa coisa assim de... a gente foi muito ensinado desde sempre a ser humilde, né, a não ter grandes ambições, porque a ambição era pecado. Então, assim, às vezes, quando você fala assim da questão da estranheza, às vezes nem é só a estranheza das outras pessoas, de outras religiões, de outras crenças, mas às vezes entre os cristãos, entre os evangélicos, os católicos, as pessoas têm esse preconceito. Não, dinheiro é sujo, Sim. né? Então, isso é um paradigma que tem que ser quebrado, né? Então, o que acontece? Lá atrás, quando nós fomos fazer a mudança do nome da empresa, né, como eu disse, era Grupo Shop, e aí chegou um momento, quando a gente escreve o propósito da empresa, nós também acabamos tendo o desejo de mudar o nome da empresa. Isso é bíblico, né? Então Deus mudou o nome de tantos na Bíblia, né? De Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de Simão para Pedro, né? Então, assim, sempre que tinha um grande marco na vida da pessoa ali, Deus fazia essa de mudança que representa a mudança de mentalidade. Verdade. Então, quando a gente traz o propósito, começa a manifestar isso, aí nós chegamos à conclusão, assim, nós vamos mudar o nome da empresa. Isso é uma coisa disruptiva, né? Porque, poxa, mudar o nome de empresa e tal, mas nós falamos, não, nós vamos mudar. E aí vem, então, a inspiração para uma das nossas sócias, né, de Grupo AVE. AVE de quê? De amor, verdade e empreendedorismo. É o que a gente entende que define a nossa essência, né? Então, esse AVE. E aí, quando ela vai fazer, ela, além de nossa sócia da Bolos do Cerrado, ela também trabalha com marca, com brand, né? Então ela foi fazer a nossa marca. E aí foi até a hora que eu apaixonei assim completamente. Eu falei para ela, quando você me mostrou o nome, até que eu fiquei assim, tal, vamos ver.
Mas quando ela mostrou a marca é uma águia. A gente né? tem essa logomarca. É uma águia, e aí essa águia tem uma simbologia. Ah, muito bem. Ó. Essa águia tem uma simbologia que é fantástica. Assim, eu sou totalmente apaixonado nisso. Porque assim, ó, aqui é a cabeça da águia. São os princípios. E é o próprio Cristo. Então, o cabeça da empresa é o Cristo. E todos os princípios que nós precisamos ter para seguir. Tô arrepiando aqui. É muito bom. A asa direita é a plenitude. A plenitude, ela só vem pela espiritualidade. Sem espiritualidade não tem plenitude. E a asa esquerda é a prosperidade, que vem pelo empreendedorismo. E o rabinho da águia aí é a consciência dos erros. Por quê? Porque o tempo todo nós precisamos estar conscientizando dos nossos erros para equilibrar o nosso voo, para nos dar direção. Então nós precisamos estar olhando para nós para entender isso. E aqui eu quero falar de uma coisa assim, muito que tem também transformado a nossa jornada, né? Quando nós conhecemos uma ciência que se chama trilogia analítica. Por que é trilogia? Porque ela une a teologia, a filosofia e a ciência. Ela une o pensamento, o sentimento e a ação. E nós começamos a implantar toda essa filosofia dentro do grupo, né? E aí uma das principais coisas que, assim, o tema central dessa ciência, o seu fundador, né, a pessoa que trouxe todo esse conceito, ele tem 97 anos, está vivo, chama Dr. Norberto Kepp. Ele trabalhou na Áustria com Viktor Frankl, ele trabalhou nos Estados Unidos, ele trabalhou em muitos lugares no mundo, na França. E ele traz, em 1977, inclusive foi no ano que eu nasci, ele traz então essa teoria de que o mundo está invertido, que o homem está invertido. E aí dentro dessa inversão, ele diz assim, o homem nasceu para o bom, belo e verdadeiro. Só que lá no pecado original, ele foi invertido. Então o homem passa a ver o bem no mal e o mal no bem. Quando você começa a observar isso no mundo, aí você fala assim, ele tem total razão nisso. Que é o que a Hélida falou aqui agora há pouco sobre essa questão, por exemplo, assim, poxa, mas por que as pessoas não... por que as pessoas não são generosas e assim, desejam compartilhar? Porque ela está invertida. Sim. Porque ela vê uma vantagem em não compartilhar. Fala assim, não, se eu ficar com isso para mim, eu vou ficar com muito mais. Mas talvez ela não entende que se ela ficar com aquilo tudo para ela tem um limite. Agora, quando ela começa a compartilhar com as pessoas, aquilo não tem limite. Né? Quer dizer, o compartilhar é muito maior do que o ser egoísta ali e querer só para si. Né? Mas o homem, pela inversão, ele não consegue ver isso. Né? Então, a inveja, o egoísmo, tudo isso, o homem não consegue ver. Né? O que é inveja? Inveja é não ver o bem que tem no outro, não ver as qualidades do outro, né? E não ver o bem mesmo. Então, quando nós começamos a estudar esses conceitos, aí a empresa começou a ter um salto assim. Por quê? Porque a nossa matéria-prima é gente. Por quê? Porque o que são os franqueados? Quem são as pessoas que vão abrir os nossos negócios, levar à frente? São pessoas. E essas pessoas também invertidas, assim como nós. Só que quando você começa a estudar, você começa a ganhar consciência. Vai desinvertendo. Desinvertendo, Leandro. É isso. Não sei se é a palavra. É isso. Você começa um processo de desinversão.
E a desinversão só... E o mundo está precisando, né? Exato. Eu sempre falo assim, nós precisamos de fazer programas que falam de reforma cultural. É isso. Porque é demais. Desinversão. Então, por quê? Porque você precisa haver o bem no bem e o mal. Belo, e o belo no belo. Exatamente. E é engraçado, né? Vocês aqui, vocês são tão ligados ao belo. Aliás, seus quadros são seus, esses quadros, né, Leandro? São aquele ali mesmo. Nossa, como tá me chamando. E são os peixes ali. Lá né? chama Vida em Movimento. Nossa, tá vendo aquele quadro? Multiplicação, Tá. tá. Eu vou querer comprar um quadro desse. Olha Tanto só. que é lindo. E aí, o belo nunca. Eu, como invertido, né? Assim, o belo nunca me chamou muita atenção, assim, tudo. E a questão da estética, né? Eu estou aprendendo isso na trilogia analítica. Por exemplo, se você olhar, tem uma coisa interessante, quando você olha para as igrejas da Idade Média, onde as pessoas, onde a estética, onde o belo era muito importante. Você vê, tinha todo um cuidado com detalhes. Você entra numa igreja daquelas, né? Você fala assim, moço do céu. Arte pura, né? É arte pura. E você passa horas, você fala assim, gente, mas ele não cansa de fazer um negocinho em cima de um negocinho, Detalhes, né? Detalhe em cima do detalhe, do design tá detalhe, nos do detalhes, detalhe. né? E aí quando você entra, e eu tô falando de igreja católica mesmo, né? Porque aí você pode comparar assim, as da Idade Média e as da agora. Sim. Aí da agora, geralmente, vai lá, você faz um galpãozão, um quadradão e tal, e tal. Fala assim, O minimalismo, né? e aí o que é isso? Isso é um processo de inversão, né? Por quê? Porque eu estou deixando de apreciar a arte, de ter o cuidado com o detalhe, de ter... Quantos que estudaram, né? Formaram, assim, esmeraram mesmo, catedráticos mesmo, para desenvolver uma arte. E hoje alguém joga uma tinta assim, às vezes dá mais ibope do que quem esmerou nos detalhes. É isso. E aí dentro desse processo, quanto menos a gente cuida de estar ligado ao belo, mais a gente se afasta do próprio Deus. Né? Então, eu acho que isso para vocês assim que são artistas, né, que são do detalhe e tal, isso é um negócio assim fantástico. Isso é muito forte para mim como arquiteta, porque a gente sempre quer, a gente tem o apelo do belo no nosso trabalho, né? A gente sempre atende uma função, né? Todo projeto atende uma função, mas ele tem a estética e a gente não quer caminhar dissociado, né, da função da estética. E às vezes a pessoa que está ali contratando não tem essa visão. Já está invertido, né? Como você falou. Então, assim, ele é prático. Ele quer que cabe 100 pessoas lá dentro e está tudo certo. Se for um quadrado, se for um redondo, para ele não importa. E a gente, como arquiteto, eu até brinco assim, que a palavra de Deus fala que Deus é o supremo arquiteto, né? Então, assim, Deus, um arquiteto, no cerne da palavra, é aquela pessoa que cria, né? Aquela pessoa que traz à existência algo que não existia, né? Então, assim, e quando a gente está ligado a Deus, a gente quer trazer para nós aquele sentimento do Éden. Né? Lá no Éden, quando Deus colocou o homem no Éden, ele colocou ele no jardim. Então tinha tanta coisa linda para ele olhar. Eram as plantas, os animais, as águas, as montanhas. E a gente, como arquiteto, eu sempre tento mostrar para o cliente o valor de um paisagismo, né? O valor de uma parede bonita, de uma pedra, de uma coisa natural. Porque parece que isso aproxima a gente de Deus. Sim, né? A gente está próximo do belo, a gente está próximo de Deus. É isso, Hélida. E aí, olha só, e aí, dependendo, né, do lugar, do ambiente que você está, e sem nenhuma preocupação com essa estética, porque, assim, sabe uma coisa que eu acho lindo, assim, às vezes eu fico olhando lá no Pinterest, lá, assim, aqui tem um modelo daquelas casinhas simples, de chão batido, mas tem uma corzinha na parede, tem uma mesinha com um vasinho de flor ali. Tudo organizado. Tudo organizado. Aquilo dá uma paz, não dá? O chão batido, varrido. Varrido, limpo. Tem paz naquilo que tem ordem, tem o cuidado com a beleza e tal. Não é o sofisticado, não é o caro, mas é o que teve o esmero, o cuidado mesmo, né? Então, às vezes a gente não percebe, né? Mas por esse processo de inversão,
o homem vai deixando de ter esse cuidado com o seu ambiente e tudo isso o afasta de Deus. Ou seja, o ambiente mais bem elaborado, com esse cuidado, com esse detalhe, ele aproxima, né? Então isso é pelo belo, porque nós nascemos para o bom, para o belo e para o verdadeiro. Você imagina a empresa que é de Deus, né? Que o que nós estamos conversando é que Deus não chama, tipo assim, a gente não chama Deus para o nosso negócio. Sim. Ele que chama nós para sermos mordomos do negócio dele. É isso. Se Deus está lá, o negócio tem que ser diferente. É tanto na parte de organizacional, né, Ademar? Sim. E também na parte da estética, que você puder ser mais, né, o mais belo possível. Sim. E também eu acho que na forma, o que você acha? Na forma de lidar com os colaboradores. Claro, em tudo. O CEO da empresa, se ele está debaixo de Deus É ali, isso. muita calma nessa hora. Como é que eu posso estar ali lidando de qualquer forma e Sendo injusto, eu gosto muito né? de dizer assim, que a gente precisa exalar o cheiro de Cristo. Sim, o bom né? perfume de Cristo. Então, como que eu posso estar exalando esse cheiro se no meu dia a dia ali, no meu lidar, eu não sei falar, eu sou bruto, eu sou arrogante, As pessoas falam assim, Deus me livre de ser cristão. Sim. Porque O testemunho, né, fala mais do que as palavras. eu fui fazer um projeto na África em 2019. Foi em 2019, porque eu ia voltar em 2020, aí veio a pandemia. Não, foi em 2018. Eu passei o Natal de 2018 lá, que nós não tínhamos nem começado a reforma. Estou baseando pela reforma. Foi Natal de 2018. Fiquei 15 dias lá numa missão. Para conhecer todo um país muito pobre, que é a Guiné-Bissau. E aí, nessa viagem lá, assim, eu ficava observando, assim, nos pequenos detalhes, assim, porque muita pobreza, mas muito cuidado, assim. É uma mãe que, apesar de tudo, ela colocava uma Maria Chiquinha na menina e ficava lindo, e ficava... Então, assim, você observa aquilo e aí você começa a pensar, assim, quanta coisa existe na vida que a gente não presta atenção, sabe? E aí eu passei esses dias todos lá e assim, isso mudou minha mente, minha percepção de mundo, de vida, né? E das pessoas. O cuidado, o carinho que as pessoas tinham conosco, o dinheiro nosso lá para eles valia muito, assim. Tipo, uma laranja lá descascada era tipo 5 centavos nosso aqui, né? E a gente saía e muitas crianças vendendo laranja na rua, porque era o que eles tinham lá, assim, aí todo mundo vai vender laranja na rua. E aí nós chegamos num lugar e fomos trocar um pneu lá com um padre que estava nos acompanhando. E aí tinha umas 10 pessoas assim na borracharia, porque o pessoal também não tem muito o que fazer, eles ficam lá olhando trocar um pneu. É uma coisa interessante. Passando o tempo. E aí essa menininha chegou para vender laranja. E aí eu falei assim, não, dá uma laranja para cada um desses que tá aí, né? Que eu queria comprar as laranjas, tudo dela, assim, para ajudar. E ela ficou me olhando assim e falou assim, nossa, acho que ele vai me dar o cano, né? Não pode ser que alguém tá dando laranja para outras pessoas dessa maneira. Eu não sabia que tinha alguém ali desinvertido. Aí eu peguei e eu pensei, deixa eu pagar ela primeiro, né? Paguei. Moça, e aí ela saiu, deu aquela laranja, e as outras pessoas também não acreditavam que estava ganhando aquilo, porque num lugar que não está acostumado com a generosidade, né? E aí, acho que correu na cidade lá, assim, e o fato da gente ser branco também chamava muita atenção, né? Às vezes a gente entrava num ambiente, as crianças assim, branco, tio, blanco, eles falam, blanco, tio. O tio é de muito. Blanco tio muitos brancos. Muitos brancos. Porque nós éramos 3. Aí mais o bispo, o padre que estava andando conosco, era muitos brancos. E aí, tipo assim, o branco chegou, né?
E aí as crianças tudo começaram a andar atrás de nós para vender laranja para nós, né? Então, assim, para entender como é que essa questão da simplicidade, que ele foi mexendo muito comigo, né? Mas eu comecei a contar essa história da África, porque é aqui que tem um ponto central que eu quero contar aqui, que é assim, ó, como que é que eles convertem, porque lá, na realidade, 90% é muçulmano e os cristãos são só 5%. E a igreja, tanto os evangélicos quanto os católicos, têm muitas missões lá. Eles vão, montam as casas e começam. Mas como é que eles fazem? Para você ver o que é a questão do cheiro, exalar o cheiro. Tudo começa com um poço. Porque essas missões geralmente têm o recurso, pelo menos, de furar um poço. Furou um poço em determinada região, ali eles vão cercar a região, aquela área ali, né? Que eles fizeram o poço, e vão morar lá. E ali eles começam, pelo fato de ter água, eles começam pode cultivar, pode plantar alguma coisa, fazer. Então você começa a mudar o próprio ambiente ali, né? Tem flores, tem água, tem vida, né? Aí, o que acontece? Essas pessoas vêm e começam a pedir água lá, porque a água é bem complexo, né, para lugares que tem água. Elas começam a pedir água e eles começam a dar água. Não, pode pegar aqui, pode pegar e tal. E aí a coisa vai acontecendo assim. Tem uma criança doente, eles levam lá e pedem ajuda. Pode me ajudar, tal. Eles cuidam, eles dão remédio, ou levam para um hospital numa outra cidade mais longe. E ali começa um processo de doação, até que as pessoas viram e falam assim: eu preciso conhecer esse Deus seu, porque não é possível que você é tão bom assim. Por quê? Porque a generosidade, né, muitas vezes constrange as pessoas. É uma fé em ação. Uma fé em ação. Então, como é que eu achei muito linda essa história lá, quando assim, aqui não adianta você chegar e pegar a Bíblia e não é assim que fala com eles. Você começa a fazer a linguagem do amor. Você começa a fazer o bem para eles. Vai fazendo o bem. Até esse bispo que me acolheu lá, ele falava sobre isso. Falava assim: aqui é um processo muito lento. Aqui não adianta, não é um negócio assim, eu vou chegar e vou fazer algo para amanhã, para depois. Não, aqui é um processo de uma vida toda. Plantio. Então você vai fazendo bem, até que as pessoas dizem: eu preciso conhecer esse Deus aí que você está me falando, né? Que você está me demonstrando. Então, trazendo isso para o nosso tema aqui, né? Que é falar sobre essas empresas, sobre essa nova era assim, de empresas com espiritualidade, que tem a ver com tudo isso que nós estamos dizendo, é dizer que é um plantio, assim como o deles. Começa fazendo bem ali ao seu redor, vai fazendo bem, de repente você vai chamando... Vai transformando as famílias, vai transformando, os colaboradores. Aquilo vai chamando a atenção. A gente gosta muito de dizer assim, ó, que nós estamos, apesar de ter um tempo que nós estamos falando disso, nós estamos numa fase muito embrionária ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso muito lá dentro ainda dos sócios, e dos líderes das franqueadoras ainda. A gente diz assim, conforme esse processo for aumentando, for ganhando uma proporção maior, vai chegar ao ponto que todos os nossos franqueados, que são muitos, também vão entender isso. E aí esses franqueados entendendo, eles vão descer isso para os seus funcionários. Aí nós estamos falando aí de mais de 3.000 pessoas. E quando esses funcionários entenderem também sobre isso, nós vamos começar a chegar nos nossos clientes. Só tanto que esse processo ele é longo. Quando nós chegarmos nos nossos clientes, hoje, dentro de todas as empresas nossas, nós atendemos a média de 300.000 pessoas por mês. Então, se a gente começa a tratar essas pessoas de forma diferente, começar a amar de fato essas pessoas, daqui a pouco nós estamos falando com 300.000 pessoas.
e uma empresa faz isso, a outra faz, daqui a pouco nós estamos construindo um reino de verdade. Efeito cascata. Efeito cascata. Então, começar a construir o reino é isso. E as empresas geram recurso, né? Sim. Então, com os recursos, a gente pode transformar muita coisa, né? Então, assim, na área da saúde, quantas intervenções você pode fazer com recursos, né? Bom, mas eu acho que para terminar, eu acho que nós estamos chegando ao fim aí. Só quero voltar atrás um pouquinho, que a Elida me fez uma pergunta e eu estou lembrando aqui que eu não a respondi, né? Que eu fui falar do logo e acabou que eu não respondi. Então, uma das asas, né, da nossa logo, então, é a prosperidade, né? E a prosperidade dentro das igrejas, geralmente, ela é um pouco discriminada, né? Porque fala assim, não, o cristão não nasceu para ter dinheiro. Tem aquele versículo que fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. A gente sabe que é aquela agulha de Israel, né? Onde passava, era difícil mas passar o camelo, assim, mas passava, né? Mas é difícil, do que o rico entrar no reino dos céus, né? Mas isso é um preconceito muito grande, assim, que é uma coisa de uma jornada mesmo, que foi sendo... E eu tenho alguns amigos padres até que eu falo isso com eles, e falo, isso é uma mentalidade que a igreja precisa mudar, né? Então a gente tem anunciado muito sobre isso, e aí por isso uma das nossas asas é a prosperidade. Então a gente gosta de dizer assim, você quer voar, você precisa ter duas asas. A prosperidade por si só também ela é vazia, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então, o que acontece? Essa asa, ela está aí, essa prosperidade, porque a gente acredita nisso. E acredita que você pode fazer o bem para outras pessoas, você pode alcançar muita gente com isso e tal. Só que tem que ter a outra asa, que é a plenitude. Ou seja, a prosperidade vem pelo empreendedorismo, a plenitude vem pela espiritualidade. Então, por isso, nós estamos levantando, né, lá no grupo essa bandeira, falando com muitos empreendedores. Hoje a gente já começa a ver muita gente falando sobre isso, mas que há 3, 4 anos atrás era difícil de ver, né? E que nós precisamos, de fato, transformar essa mentalidade que o dinheiro é sujo, de que não, depende como você está usando ele. Você está usando, né? Tudo depende da intenção. Qual é a intencionalidade? Né? A intencionalidade é crescer, prosperar e também ajudar outras pessoas. Então a intenção é boa, a semente é boa, né? Então nós precisamos desmistificar isso da questão da prosperidade, né? Isso. Nós estamos quase chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta prática, talvez uma pergunta que os nossos ouvintes gostariam de saber de você. A gente sabe que você é uma autoridade em franquias, né? E assim, a gente sabe que o Brasil nunca foi fácil empreender no Brasil, né? Sempre, desde garoto a gente ouve falar de crise financeira, impostos juros altos, mercado retraído, né? A gente cresceu nisso. Eu acho que por isso que o brasileiro também é tão criativo, né? É o frango caipira, né? Que ele pula daqui, pula de lá e sai do outro lado, né? Então, mas eu queria te perguntar assim, e a gente sabe também, nós estamos num governo também, um momento difícil, mas o que você orienta para as pessoas que querem empreender? Criar um próprio produto, começar um negócio do zero, ou de repente, porque a gente sabe que o conhecimento é fundamental, né, para abrir qualquer negócio, né? Ou de repente já focar numa franquia consolidada. O que você pode falar assim, para os nossos ouvintes, uma orientação, então, um caminho? Eu entendo assim, ó. Cortella tem uma frase que é mais ou menos assim: comece com o que você tem, com o recurso que você tem, e vá fazendo até que você tenha mais, para que você possa fazer melhor ainda, né? Começa. Mas começa. Então, tudo depende. Por quê? Eu vejo assim, Leandro, vamos dizer, né, de uma pessoa que está que tem um emprego ali, um trabalho, que ganha um determinado salário, mas esse salário só dá para pagar as despesas ali do mês, né? Então, se essa pessoa fica dentro desse formato só,
ela vai ter muita dificuldade. A probabilidade dela passar uma vida toda, vai melhorar o salário, vai melhorar o cargo, vai. Mas a probabilidade dela ficar uma vida toda ali só nisso e sonhando em ser próspero e tal, mas não alcançar, é grande. Então, eu gosto muito de orientar assim. Você quer prosperar? Você vai ter que fazer algo a mais. Então, eu admiro muito aquelas pessoas assim, ó. Eu trabalho a semana toda numa empresa, tal, faço alguma coisa, mas dia de sábado e domingo eu comprei uma assadeira de frango, eu coloco aqui na porta da minha casa, eu começo a vender um frango assado, eu vou fazer um bolo, e vou vender, né? Ou eu vou fazer alguma coisa para fazer o extra. Porque é o extra que nos tira do ponto de estagnação. Porque o extra é extra. Sim. Se eu tenho uma capacidade administrativa boa ali, eu vou guardando esse extra, então eu começo assando um frango, eu começo vendendo um espetinho na porta de casa, eu começo a fazer... Tudo isso é empreendedorismo. Tudo isso é empreendedorismo. Então eu preciso começar assim, porque eu gosto de falar nesse nível... Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu nunca vou ter o dinheiro para montar uma empresa, né? Então, eu quando montei a minha primeira farmácia, eu vendi meu carro e eu morava em Campinas e a empresa era aqui em Aparecida e eu vinha na época era até aquelas vans, né? Pegava a van para vir trabalhar. Então, por que isso? Porque tudo tem um preço para pagar. Se eu tivesse falado assim, não, mas eu não quero abrir mão do meu carro, eu não tinha construído nada, porque eu estava apegado com o carro que eu já tinha construído trabalhando de carteira assinada. Então, eu vejo assim, tudo você precisa fazer um esforço. Então, fala assim, eu vou tirar meu final de semana, sábado é dia de eu descansar, domingo é dia de descansar. É dia de você preparar para que você possa empreender. Então, assim, eu conheço tanta gente que ganha um bom dinheiro. Frango assado dá dinheiro, espetinho dá dinheiro, bolo hoje tem dá demanda dinheiro. de tudo, tem demanda de tudo. Tudo que você fizer bem feito, com qualidade, a população vai ter demanda. Então começa empreendendo assim. Por quê? Porque uma franquia já é um processo mais avançado. Agora isso cresceu, fui juntando um capital e tal, até que eu juntei um dinheiro aqui e falei assim, agora eu posso montar uma franquia. Bom, aí quando você falar que você pode montar uma franquia, você vai precisar entender se você tem perfil para isso. Sim. Por quê? Porque montar uma franquia é trabalhar dentro de um padrão, dentro de um modelo já mais engessado, mais rígido. Se você gosta de fazer as coisas tudo do seu jeito, se você gosta de... você não consegue trabalhar sobre regras, debaixo de padrões, você não tem perfil para ser franqueado. Continua fazendo seu negócio, cria seu próprio negócio e segue em frente. Por quê? Porque a franquia geralmente é um meio mais simples, mais fácil. Alguém já viveu aquelas dores, alguém já achou soluções para aquilo. E você, os BOs, e você está entrando para um modelo já mais consolidado. Né? Mas tudo é um processo. Agora, se você está com um recurso... eu já tenho recurso, eu tenho aqui um capital e tal, e eu quero montar o meu primeiro negócio. Se você está dentro disso que eu estou falando, dentro desse perfil, melhor que seja com franquia. Por quê? Porque a probabilidade, o índice de mortalidade de uma empresa franqueada é infinitamente menor do que o índice de quem faz independente. Né? É normal até 2 anos, né? Parece que é o risco maior, né? Ou mudou isso aí? Não mudou não. Isso aí, empresas até 5 anos aí, quase 80% das empresas acabam desaparecendo no período de 5 anos. Mas esse número, quando se está falando de franquia, diminui muito. Né? Ou seja, aumenta a possibilidade, a chance da empresa continuar a crescer, prosperar. Por quê? Porque alguém já veio batendo cabeça com isso há mais tempo. Alguém já errou tudo que você precisava errar. Geralmente não foi um só, foram muitos, né? Então, por exemplo, nós temos a rede Pop Pet Center, que é a nossa maior rede, né? Que tem 160 lojas. E a gente já viu todos os contextos, então a gente está muito mais preparado. Agora, quem vai começar do zero
tem uma grande chance a maior ainda, de bater cabeça com alguma coisa. Então, assim, só teve a acrescentar para nós, para o nosso público, e te falar que você está convidado para as próximas, porque a gente tem um monte de perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer. Pode chamar que eu venho mesmo. Porque assim, a gente sabe que tem muito conteúdo, muita coisa boa aí que você pode passar para nós e que vai só crescer, né? Vai só agregar o nosso conhecimento, nosso crescimento e assim, desejar também que você continue prosperando, crescendo, multiplicando essa semente que Deus te deu, né? Amém. É isso aí, podem chamar que vai ser uma alegria, né? Essa é a minha missão de vida. Um belo dia, Deus, num encontro, eu tive uma revelação espiritual muito forte. Deus falava comigo que iria consumir a minha vida. Assim, meu filho, eu vou consumir a sua vida. Então, toda vez que eu vejo uma velinha assim, que ela vai queimando assim, que até que acaba lá, assim, que fica só o paviozinho, o resto da vela, assim, é assim que Deus quer fazer conosco. Pelo menos comigo, né? Então, o empresário é serviço do reino. E assim, me deu um insight aqui, do benefício desse empreendedor, quando ele traz isso para a empresa dele, né? Essa visão. Você imagina, ele é o CEO, só que tem um supremo CEO acima dele. Sim. Então, assim, e a gente sabe que, às vezes, o empresário tem uma vida muito solitária. Né? Às vezes ele não conta nem para a esposa, para ninguém, o jeito que a situação da empresa está. Então, assim, e quando a empresa tem essa filosofia, ele sabe que tem uma patente muito maior respaldando ele. Sim. Não tem esse lado também? Claro, total. Você empreender sabendo que, de vez em quando eu falo isso para Deus. Pai, o negócio é seu. O senhor resolve essa binga aí, que isso não é com o senhor aí no céu, né? Então eu entendo que a fé, né, Leandro? A fé, ela traz essa precisa questão, ser assim, só do tamanhozinho do grão de mostarda. Só de um grão de mostarda. Precisa ter fé demais. Ela traz assim um alento para o empreendedor. Sim. Eu penso assim que o empreendedor que não tem fé, ele deve sofrer demais. Muito. Né? Porque você empreender já tendo fé já é difícil. Tenso. Imagina você falar assim, não tem fé. Eu dependo só da minha força. Como que isso é difícil, né? Então, nós vamos fazer um agradecimento agora aos patrocinadores nossos. Enquanto isso, você só deixa uma chave para nós, final aí dentro do Pra Tudo Prosperar. Aquela que a gente conversou lá, né, da inércia, o movimento. Deixa essa chave para nós. Sim. Agradece os nossos. Vamos agradecer a Reflexo Iluminação, que é responsável pela iluminação do nosso estúdio. A Traço Acabamentos, também responsável pela decoração aqui do ambiente, né, dos nossos fornecedores da Ornella desde 2012. Né? E agradecemos você que está aqui conosco e já te pedimos para você se inscrever, dar uma curtida aí no nosso conteúdo e aguardamos você no próximo episódio. Então deixa a chave para nós, querido. Então, muito bem, vamos para a gente encerrar, né? Eu entendo assim, Deus é ato puro. Então, se Deus é ato e o ato está no agir, né? Deus nos criou assim. Deus nos criou pelo poder da palavra, né? Que é uma ação. Sim. Então, e tudo que você vai olhar no contexto de Deus, Deus sempre está em ação, em movimento. Então, se você é empreendedor e você está estagnado, está parado, está na inércia, você pode ter certeza que as coisas não vão prosperar para você. Para que você prospere, você precisa se colocar em movimento. Você precisa estar em ressonância com Deus, porque Deus é ato, Deus é ação. Então se coloque aí também em ação no seu empreendimento, você vai ver a sua vida mudar. Uau! Isso aí. Então, felizmente vamos ter que encerrar aqui, né? Vamos ter mais episódios tão abençoados como esse. Quero te agradecer demais. Obrigado. Eu que agradeço, foi uma alegria, né? Muito obrigada. Eu falei, Hélio, nós vamos lá pro podcast hoje, é um relax, é um tempo de Deus, pra gente sair da rotina aqui da correria e receber, né, do conhecimento do Ademar e receber de Deus, foi maravilhoso. Amém. Tamo junto. Deus abençoe vocês, todos nós.